falando sobre essa parte de diagnóstico misto, né? Já tinha um pedido institucional para a gente fazer uma aula sobre a Covid-19, então a gente vai aproveitar essa temática, mas isso serve não somente para diagnóstico de Covid, mas para qualquer outro tipo de virose, HIV, hepatite, assim em diante, né? Mas com um direcionamento realmente para a Covid-19, que a gente está em plena pandemia, né? E para vocês como futuros médicos, né, não será primeira nem a última pandemia que nós teremos. Não é a primeira nem será a última, com certeza. Então, hoje a gente vai abordar mais essa parte de diagnóstico laboratorial na Covid-19, com várias considerações sim, dos exames laboratoriais disponíveis nesse sentido. Bom, o objetivo da nossa aula, igual a gente sempre faz em todas as aulas, é caracterizar a Covid-19 e principalmente identificar as principais ferramentas para o diagnóstico, né, dessa virose, da doença, não somente do SARS-CoV-2, mas da doença da Covid-19 como um todo. Somente fazer um pequeno retrospectivo, então, quando a gente fala da Covid-19, né, eu sei que vocês já foram bombardeados de informações, a gente vai fazer talvez uma vertente um pouquinho diferente dentro da parte de habilidades laboratoriais, mas só fazendo um retrospectivo, ela começou na China em dezembro de 2019 e acabou sendo denominada, né, do vírus do SARS-CoV-2, caracterizando uma infecção respiratória aguda pelo coronavírus 2, né, pelo novo coronavírus, assim como muitos gostam de chamar, que tipicamente causa essa síndrome respiratória aguda grave, né, do próprio SARS, da nomenclatura do SARS, mas pode estar associada a várias outras condições clínicas, igual diarreia, processo febril, processos neurológicos em alguns casos. Então, nós temos ainda algumas outras possibilidades frente a essa virose. É caracterizado oficialmente como sendo uma pandemia, por ter rompido inúmeras barreiras geográficas, e até a semana passada nós já estávamos com mais de 5.700.000 casos confirmados de Covid no mundo, fora inúmeros outros casos que obviamente não foram confirmados. Desses a gente sabe que nas Américas mais de 500.000 já tiveram recuperação, né? Mas quando a gente pensa no Brasil, desde o início da infecção, a gente conseguiu ver uma progressão muito significativa, quase que geométrica dos casos, até o período atual, que a gente consegue ver uma distribuição muito grande, né, não somente associada à densidade demográfica, mas principalmente a ela, de fato, e a gente conseguiu perceber, obviamente, esse aumento significativo, principalmente triado inicialmente pelos LACENs, mas hoje também pela rede particular. Então a gente conseguiu perceber claramente, né, essa evolução. Para nós, no estado de Goiás também, ela se tornou bem significativa. E quando a gente fala do diagnóstico dessa pandemia, para vocês como futuros médicos, é importante saber que dentro das habilidades laboratoriais, quais que seriam os exames mais usuais, os melhores exames a serem utilizados e por que em cada momento da evolução dessa pandemia. Hoje, a pandemia ela é controlada, né, tanto pela vigilância como por vários centros, né, que são os LACENs, que são os Laboratórios Centrais de Saúde Pública de todas as capitais. Então existe realmente essa rede integrada, da qual eu faço parte, né, no caso do LACEN Goiás, que são responsáveis por centralizar os exames. Igual eu já falei, existem também toda a rede particular que também faz, que acaba traçando um perfil epidemiológico um pouquinho diferente da rede pública, obviamente, mas acaba refletindo, obviamente, um quadro de evolução bem significativa. Quando a gente fala da prática da medicina laboratorial no diagnóstico da Covid, a gente pensa que essa vigilância epidemiológica, né, ela vai desde o início, desde antes do processo de infecção até após o processo de infecção e de cura, passando por vários estágios, né, desde a infecção e sua capacidade de diagnóstico, como da sintomatologia, do diagnóstico clínico da doença, que pode evoluir ou para o óbito ou para a recuperação clínica do paciente, e tudo, do início ao fim, controlado pela vigilância epidemiológica. Durante esse processo de evolução da doença, nós temos vários testes que podem ser utilizados para o diagnóstico da Covid-19, que vão de testes moleculares, igual a RT-PCR, até testes imunológicos, que são os imunoensaios clássicos,
igual a ELISA, imunofluorescência, quimiluminescência, na tentativa de detectar anticorpos, principalmente IgG, IgE, mas também IgA, que são testes mais sensíveis, caracterizados como testes quali-quantitativos, porque eles conseguem caracterizar a presença ou ausência do anticorpo, mas também quantificar esses anticorpos. E nós temos outros ensaios imunológicos, que são aqueles ensaios rápidos, né, que são reações simples imunocromatográficas de reações antígenos-anticorpos, que vão tentar identificar também, tipicamente, IgG e IgM, ou total ou de uma forma fragmentada, e se caracterizando por serem testes apenas de natureza qualitativa. Então, nos ensaios laboratoriais para o diagnóstico da COVID, basicamente nós temos 3 grupos de ensaios laboratoriais em potencial: os moleculares, os imunoensaios, que são quali-quantitativos, tipicamente o ELISA, e os testes rápidos, que são reações mais simples, apenas qualitativas, que podem tentar discriminar ou não o tipo de anticorpos encontrados. Quando a gente trata de 3 exames laboratoriais para o diagnóstico da COVID, nós devemos pensar qual desses ensaios talvez seria melhor de uma forma geral. Seria um ensaio molecular, um ensaio imunológico quantitativo, um exame imunológico simplesmente qualitativo. O que vocês acham? Qual ensaio melhor desses todos? O PCR? PCR. Certeza? Certeza que é PCR? Não, professor, vai depender do estágio da doença. Oi? Vai depender do estágio, né? Isso. Então, na verdade, na prática médica, o melhor exame é o exame que é mais sensível, mais preciso, que é o RT-PCR, tá? Mas, obviamente, que vai depender, obviamente, do curso da doença, da evolução da doença, e em cada caso a gente pode ter que recorrer a metodologias distintas. Então, quando a gente fala de exame melhor, é difícil a gente poder plotar, porque depende, na verdade, exatamente do estado, da fase ou da evolução da doença. Nesse sentido, quando a gente tenta verificar a relação da carga viral com a produção de anticorpos, nós sabemos que logo após o início da infecção, né, no primeiro dia após a infecção, já tem um início de aumento de carga viral, mas ainda não tem produção de anticorpos. Com o passar do tempo, depois da primeira semana, a carga viral começa, depois dos primeiros dias, na verdade, e após a primeira semana, a carga viral vai ficando cada vez menor, até às vezes não conseguir ser detectada, porém a presença de anticorpos consegue ser percebida no paciente. Então, em fases iniciais, tipicamente no início da infecção, em fase inicial assintomática, principalmente na fase sintomática, a melhor metodologia de fato seria a metodologia molecular. Após a parada da sintomatologia, testes moleculares podem não conseguir detectar o vírus, e aí talvez a presença de anticorpos seria uma metodologia mais eficaz nesse sentido. Professor, Sim, pode falar. aqueles testes rápidos que detectam IgG e IgM, mesmo após a cura da doença, ele pode positivar? Porque vamos ter IgG. Sim, positiva, com certeza. Na verdade, eles vão positivar tipicamente após a cura, entre aspas, né, da sintomatologia da doença. Existem alguns aspectos controversos, porque existem pacientes que, na literatura, como é uma virose relativamente nova, né, então parece que alguns pacientes conseguiram se reinfectar ou pacientes reativaram um vírus que poderia ter ficado em latência, que seria um problema bem maior para nós, tá? Mas tipicamente essa detecção desses testes rápidos somente após o término dos sintomas que eles costumam dar positivo. Paciente sintomático, tipicamente, não vai ser detectável por teste rápido. Então, com um teste rápido positivo, Sim. precisa encaminhar o paciente para um teste mais específico para poder saber se ele está com o vírus? Não, se ele fez o teste rápido e o teste rápido positivou, o problema a gente vai falar já sobre os tipos de testes rápidos, né? Porque às vezes o teste rápido ele não diferencia IgG de IgM. Mas é interessante em termos de vigilância no teste rápido para saber há quanto tempo ele pegou a doença, porque alguns pacientes não têm uma sintomatologia tão significativa, seriam quase que assintomáticos,
e às vezes só para fazer um confirmatório fizeram um teste rápido. Mas testes rápidos, principalmente aqueles mais baratinhos vendidos em algumas farmácias, são questionáveis a qualidade desse teste. Então poderia talvez ter uma reação cruzada com outros SARS que a pessoa poderia ter pego. Mas, Principalmente se ele não é, diferencia mas esses testes tá dando bastante erro, igual aconteceu muito, com meu pai semana passada. muito erro, eles são horríveis. Ele fez, deu negativo, né? O Sim, teste rápido. Aí continuou passando mal, fez. Aí fez o de sangue aham. e deu positivo. Sim, de sangue ele fez um imunológico também ou molecular? Imunológico. Fez os dois, Aham. imunológico e molecular. Porque o teste rápido, ele, dependendo do tipo, quando ele é aquele combinado, ele é bem ruinzinho mesmo. Então, às vezes, a pessoa só tem IgM, tá? Que provavelmente eu penso que deva ter sido o caso do seu pai, porque ele falou que ele estava ruim Não, no ainda. dele, não, o pior que o dele foi esses testes melhor. O dele tinha o É, IgM, o IgG, ainda cada. Tinha duas separadinho, né? lancetas, separado, não era no mesmo, não. E não deu nem IgM. Não, e foi um que foi aprovado até pela Anvisa, tudo Sim, certinho. todos eles têm que ser, mas assim, a gente questiona muito. Teste rápido, pessoalmente, eu não confio. A gente fez uma bateria lá no Lacente, todo mundo que trabalha lá, fizemos mais de 200 testes rápidos. Ninguém deu positivo. Eu falo assim, bom, eu achei meio estranho, mas então eu questiono. Eu pessoalmente eu não recomendo muito teste rápido. Para diagnóstico médico, teste rápido ele não é interessante. Teste rápido é aquele teste igual teste de gravidez de farmácia. Então ali É meio tem um complicado. risco de um falso negativo muito grande e até mesmo o Aham. risco de um falso positivo, tá? Mas eu acho o falso negativo pior do que o risco do falso positivo. O que acontece? Se seu pai ainda estava com sintomatologia, provavelmente esse teste rápido não iria dar resultado mesmo. Porque no processo, só Mas para só mostrar que aqui, ele só estava com o IgG. Ele já, o corpo dele estava já produzindo que ele anticorpos, fez então ele não depois, estava né? mais. Aham. Mas provavelmente ele E fez um ensaio melhor, porque esses ensaios do teste rápido, ele é somente imunocromatográfico, ele é visual, então ele tem que ter muito anticorpo para poder positivar. Quando você faz um pois teste é. de ELISA, a sensibilidade é infinitamente superior, então uma quantidade baixa já consegue ser detectada. Seu pai Então, estava e com sintomas depois há quanto aí. tempo? Oi? Seu pai já estava com sintomas há quanto tempo? Não deu nenhum tipo de sintomas, Nadinha. não. Ah, você falou que ele estava ruim, então pensei que ele estava com sintomatologia. Não, mas assim, o sintoma que ele dava eram os dele de todos os dias, né? Aí Aham, depois. Mas a gente fez um aniversário lá na minha cidade, no interior, do meu aham, sobrinho. sim. Eu e as únicas que não foram foi eu, minha mãe e minha irmã, porque a gente não podia no dia e eles foram. E aí nesse aniversário tinha uma pessoa lá com vírus e não sabia. E Uhum. passou para 14 pessoas da família. Nossa senhora. Aí só foi descobrir depois que deu no meu pai, que aí todo mundo que estava no aniversário começou a fazer. Aí foi dando positivo, Cuidado. positivo. Virose respiratória se transmite numa facilidade gigante, né? Você tem fluxo de gente, todo mundo cantando parabéns, aí você tem exala mais, né? Então, isso é Não, fácil. mas aí pior que aí um pegou, um contaminou, o outro contaminou, e foi, aí passou para as funcionárias dentro de casa, as funcionárias já foi passando para os vizinhos, porque aí ninguém sabia. Aham. Não, virou um Mas, regaço, uma cidade de 2.000 habitantes. mas o problema é justamente essa janela aqui. Aqui a gente consegue ver do período de infecção. Então você fala assim, até o primeiro dia, a partir do primeiro dia já começa a dar carga viral. Mas só a partir do segundo dia, geralmente, ou às vezes um pouquinho mais, que tem uma variabilidade interpessoal muito grande. Então, às vezes, a pessoa já está com carga viral depois do primeiro dia, mas ela começa uma sintomatologia depois que a carga viral fica no pico. Então, às vezes, a pessoa está um dia infectante sem nenhuma sintomatologia. E isso, para mim, é talvez uma das maiores gravidades que tem. Porque quando chega no pique e já tem sintomatologia, a pessoa costuma ficar mais isolado, tomar alguns cuidados, mas no primeiro Exatamente. para o segundo dia, tem carga viral, não tem sintoma. E a pessoa está transmitindo adoidado. E esse fluxo vai muito rápido. Então a pessoa às vezes não tinha nem culpa, porque a pessoa realmente já estava com vírus, ela tinha acabado de ser infectada na véspera, estava com vírus, já estava reinfectando outras pessoas e ainda não estava sintomatológico. Então a pessoa não tem nada, estou tranquilo, mas já está infectando. Né? Infectou, viu? Isso é terrível. Não, e aí pegou Mas seu meu pai já está pai, bem, já está melhor? Tá, Já? tá, estão todos bem. Pegou meu pai, meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho.
O irmão dela, a funcionária lá da minha casa. Quando um pega, né, teve convívio, é muito fácil a transmissão. Muito fácil, muito rápido, né? A sorte que a janela para a sintomatologia é uma janela relativamente curta. Porque se fosse uma janela que tivesse produção de vírus sem sintomatologia maior, aí ia haver um regaço bem pior, tá? Nossa. E aí, quando a gente vê dessa relação, para vocês que irão trabalhar diretamente com o diagnóstico clínico e laboratorial, a gente tem uma sequência. Isso varia um pouquinho na literatura, tá? Vou passar, mas tem uma pequena variação. Então, do início da infecção, então a pessoa acabou de ter contato com o vírus. Ela foi infectada. Se eu acabei de testar ela 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas depois, ainda não vai ter carga viral detectável. Então, as primeiras horas de infecção, eu não consigo detectar o vírus. Geralmente, depois das primeiras 24 horas após a infecção, que eu já consigo perceber o vírus, carga viral no paciente. Então, eu tenho essa pequena janela de até 24 horas para detectar o vírus no paciente recém-infectado. Só que mesmo detectando o vírus, muitas vezes o paciente ainda não tem sintomatologia. Então, do primeiro dia, das 24 horas até as 48 horas após a infecção, que vai começar um quadro de sintomatologia. De 24 até 48 já tem vírus e o paciente já está infectante. 48 horas já começa a sintomatologia. E aí, a partir do início dos sintomas, que pode demorar do segundo dia para frente, então segundo para o terceiro para quarto, quarto para quinto dia, geralmente após o terceiro, quarto, quinto dia já tem uma sintomatologia mais significativa. Apesar de que nos nossos relatórios médicos que chegam para a gente no LACEN, nós estamos verificando uma quantidade significativa de pacientes que foram confirmados com Covid-19 que não tiveram sintomatologia praticamente nenhuma. Às vezes é uma queixa, relatou dor de cabeça, relatou uma febre, relatou uma diarreia, relatou uma coisa assim, coisas muito pontuais. E fora tanto de gente que provavelmente pegou, não teve sintomatologia e nem foi testado. Tá? Então, provavelmente a subnotificação deve estar extremamente elevada. Bom, do início da infecção, dia 0, começam os sintomas e começa a aparecer carga viral. Se tem carga viral, eu já poderia fazer um teste molecular para diagnosticar a presença do vírus no paciente. Mas nos primeiros dias de infecção, eu ainda não tenho a produção de anticorpos. Então, primeiro dia após a infecção, já tem carga viral. Depois, o 7º dia da infecção para frente, já começa a produção de IgM. E se começa a produção de IgM, IgM começa a subir. A partir da primeira semana, após o início da sintomatologia, eu já conseguiria perceber no meu paciente IgM circulante. E o IgM começa a subir à medida que a sintomatologia do paciente começa a cair. Então, se eu pensar da parte clínica e da prática médica, paciente, enquanto acabou de ser infectado, primeiro dia após a infecção, e enquanto ele tem sintomatologia, tipicamente eu tenho carga viral. Quando a sintomatologia começa a cair e desaparece, começa a aumentar tipicamente IgM. Aí eu já poderia, após o final da sintomatologia, já perceber IgM circulante no meu paciente. E depois da segunda semana para frente, eu começo a perceber IgG. Problema, depois da terceira semana, o IgM começa a cair e permanece somente IgG. Então, para cada fase da doença, eu vou ter um quadro um pouquinho diferente. Primeira semana, detecção do vírus, e geralmente o paciente vai começar a ter sintomatologia. Da segunda para a terceira semana, IgM vai aumentando. Segunda semana, IgG vai aumentando. Terceira semana, IgM vai caindo, permanecendo somente IgG. E aí, qual é que é o problema? Se um paciente chega e eu não sei em qual fase da infecção que ele está, eu não sei o que eu posso detectar. Se ele está na fase inicial, eu sei que eu vou fazer um teste molecular. E não adianta fazer teste rápido, não adianta fazer imunoensaio, que não vai positivar. Só tem vírus. Depois que termina a sintomatologia, logo depois eu vou conseguir pegar tipicamente somente IgM. E depois da segunda semana para frente, eu começo a detectar também IgG. Mas na terceira semana, o IgM vai cair. E só vai ter IgG. Então, para cada fase, eu tenho que procurar encontrar no diagnóstico laboratorial situações diferentes. Ou vírus, ou depois IgM, depois IgM-IgG
e depois somente IgG. Então é por isso que quanto mais preciso for seu diagnóstico clínico quanto à fase do paciente, mais assertivo vai ser o exame laboratorial que você vai passar. E por outro lado, muitos médicos já estão pedindo, não, já pede tudo. Vou pedir um teste completo, IgM, IgG e molecular. E até para esse resultado, eu vou conseguir me referenciar em qual fase provável o meu paciente está. Então, carga viral está baixando, de IgM está subindo, então provavelmente ele está no 10º dia, alguma coisa em 7º dia, 10º dia. Só tem IgG, então o paciente já está infectado, já teve infecção, né? Só tem IgG, não tem mais carga viral, o paciente já pegou o vírus, já não tem mais sintomatologia, provavelmente ele pegou isso há mais de 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás. Então é importante esses exames para poder referenciar e fazer uma coassociação com a parte clínica. Ok? Nesse sentido, quando nós falamos praticamente de testes para a COVID, nós temos basicamente 3 grupos de testes. Na primeira semana, a parte molecular, por PCR, por RT-PCR, e depois da primeira semana, 10º dia para frente, os testes sorológicos. Então a gente consegue fragmentar de acordo com a evolução da doença sobre os tipos de testes a serem realizados. Só que teste rápido, por não serem muito bons, tá? Então pense, da segunda semana após o início, o primeiro dia do início do sintoma, da segunda semana para frente, um teste rápido poderia dar positivo. Se for um teste bom. Mas teste rápido, pessoalmente, não recomendo. Qual que seria o ideal, o clássico? Tá? Então até o 7º dia, ou até mesmo até às vezes o 10º dia, molecular, com RT-PCR. No meio do caminho, eu poderia fazer um teste imunológico para IgM. Mas eu poderia esperar também após 2 para a 3ª semana para fazer uma análise quantitativa, aí vejam bem que não é teste rápido, seria um ELISA para IgG, para saber se a pessoa já teve contato e não tem mais nada. Tá? Então o ideal seriam essas 2 ou 3 posições. PCR, IgM no meio do caminho e IgG para finalizar. Então se eu conseguir pegar do início ao fim do processo, seria exatamente a parte no diagnóstico médico, a parte mais adequada. Nesse sentido, tem várias considerações de problemáticas quanto aos testes rápidos. Infelizmente, o que a gente vê que é mais fácil, aqui pertinho da minha casa mesmo, ali na T10, tinha um, não sei se ainda tem, mas tinha um quiosquezinho que a pessoa passava de carro e fazia o teste rápido. Tem farmácia, um drive-thru, exatamente. Tem uma farmácia, tem um punhado de farmácias vendendo teste rápido, que sai no mesmo dia. Mas teste rápido, gente, tem um risco muito grande. Porque uma pessoa que vai fazer um teste rápido sem um encaminhamento médico, sem uma orientação médica, ele não sabe nem o que está buscando. Então o paciente está gripado, ele está com sintomas de Covid. Aí fala assim, eu acho que eu estou com Covid. Ele vai lá e faz um teste rápido. Pergunto, se ele tiver com Covid na fase infectante, na fase aguda, o teste rápido vai dar positivo? O que vocês acham? Se ele tiver em qual fase? Se ele tiver na fase aguda, na fase clínica. Acredito. Não, tá? Então, ó, aqui, ó. Bota aqui, ó. Aqui a gente consegue perceber, na fase que tem carga viral aqui, o teste rápido vai dar daqui para frente, quando os dois estiverem juntos. Então, 10º dia para frente, o teste rápido pode dar positivo. Mas aqui a sintomatologia está caindo. Enquanto ele está sintomatológico, ele não tem ainda um anticorpo suficientemente presente para dar positivo no teste rápido. E olha o risco de uma pessoa ir numa farmácia fazer um teste rápido sem orientação médica. Fui lá na farmácia, fala que o teste rápido pode ser, dá lá no teste rápido se a pessoa está com mais de 7 dias ou menos de 7 dias. Após o início da infecção, né? Após o início da infecção e da sintomatologia por consequência. Só que nem sempre, se formado, uma pessoa para fazer um teste rápido, ela vai lá e não faz com pedido médico, nem com orientação médica. E às vezes é um balconista que acaba orientando. Tecnicamente, obrigatoriamente, tem que ter um farmacêutico para fazer a orientação. Mas será que sempre a orientação foi passada da forma adequada? Porque é um comércio, eu estou vendendo um teste. E às vezes a pessoa fala assim, esse teste pode não dar positivo, tal, porque senão você está com sintomatologia ainda. Mas se quiser fazer, você pode fazer. Porque a pessoa está vendendo, é R$400, 300, R$400 no teste rápido. Então é retorno para o laboratório. Então professor, é certo? Sim. Desculpa, é certo dizer que o teste rápido é apenas para quando estiver na fase crônica?
Sim, na verdade, quando não tem mais sintomatologia. Então, quando a pessoa já está em fase de recuperação, que o teste rápido costuma dar positivo. Quando ele dá positivo, porque ele não é um teste quantitativo, é somente um teste qualitativo. E um teste relativamente fraco. Tá? A própria Organização Mundial de Saúde, o próprio CDC norte-americano, todos eles falam para não fazer teste rápido. Teste rápido não é um teste diagnóstico. Ele está mais perto de um teste de triagem do que diagnóstico. Tá? Então fala assim, eu fiz um diagnóstico por teste rápido. Teste rápido não é diagnóstico. Tá? Então diagnóstico você tem que ter um parâmetro molecular ou um parâmetro quantitativo. Somente essa análise rápida qualitativa, ela é perigosa. E minha preocupação é uma pessoa com sintomatologia, passa uma farmácia, faz um teste rápido que vai dar provavelmente negativo. Se ele faz e dá negativo, porque ele está na primeira semana, nos 10 primeiros dias de infecção, ele vai achar, eu não tenho nada, eu fiz o teste rápido, estou liberado. E a pessoa está no auge do processo de infecção, contaminando Deus e o mundo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com a interpretação adequada do teste rápido. E a gente fala, se o teste ele for ruim, ele é muito contraproducente. Será que todo mundo tem a mesma resposta imune para a produção de IgG e de IgM? Não. Então tem gente que vai ter uma produção baixa, e aí você vai fazer um teste rápido e você não consegue detectar. Porque é um teste colorimétrico simples. Sim, pode falar. Então, o exame molecular, ele é melhor na fase aguda que quando tem os sintomas, Com né? certeza. Tem sintoma, é teste molecular. Tá. E os testes sorológicos, que é os testes rápidos, são para a fase quando já acabou os sintomas, Já acabou os sintomas, é isso. Quando Depois já do 10º diminuindo. dia, tem pacientes na literatura que tiveram permanência de sintomatologia por mais de 3 semanas. Tá? Teve um caso recorde, parece que o paciente teria tido uma sintomatologia por 39 dias. Tá? Mas carece um pouquinho de confirmação, não sabe se ele foi reinfectado porque não adquiriu imunidade, não sabe se foi um vírus que ficou em latência, que remanifestou. Então tem alguma controvérsia e não tem uma segurança quanto a esse dado, mas são casos pontuais. Na rotina, então depois que passa a sintomatologia, depois de 10 dias aproximadamente, começa a dar exames sorológicos positivos. Então, essa diferença, né, professor, é porque também cada um vai gerar um período para a resposta, né, para adquirir a resposta. Com certeza. Então, a gente coloca uma médiazinha, uma média, mas existe uma variabilidade interpessoal muito grande. Tá? Então, a média, depois de 7 dias, eu gosto de falar de 7 a 10 dias, tá? Para a carga viral cair, e depois de 7 para 10 dias, para a produção de anticorpos começar a subir. Então tem um buraquinho no meio do caminho, tá? Que isso também tem que tomar um certo cuidado. Mas testes sorológicos, esses rápidos, pessoal, a maior parte dos grandes centros que trabalham com diagnóstico falam, e isso não são metodologias diagnósticas, são testes de triagem rápida, tá? Então tem um certo cuidado com isso. Só para quem não conhece aqui um teste rápido, existem várias marcas autorizadas pela Anvisa, né? São testes muito simples, né? Você pega lá uma lancetinha, fura, coloca lá, e rapidamente, eu fiz o meu na semana passada, né, é igual um teste de gravidez, só que gravidez se faz com urina, isso aqui se faz com sangue total, se tivesse um laboratório você poderia fazer com soro, mas você, tipicamente, né, pela praticidade, se faz com sangue total. Pinga lá, coloca o diluente, espera lá 20 minutinhos e faz a leitura. Na leitura, você tem 2 tipos de testes rápidos, aqueles que fazem para anticorpos totais, IgM mais IgG, que são os piores, são mais baratos, mas são ruins, e aqueles que separam o IgM do IgG. Então tem um controle normal para anticorpos genéricos e a presença de IgG e de IgM. Aí você consegue perceber, o controle tem que dar positivo, se o controle der negativo, o teste está inválido. Aí a presença só de IgG, só de IgM e de IgG mais IgM. Então, por exemplo, paciente, nos 7 primeiros dias, só detecto ele com teste molecular. Depois do 7º dia, a partir do 7º dia, vai começar a subir o quê? IgM. Então, se eu fizer um teste rápido, vou começar a pegar isso aqui, deu só IgM. Então, pensa, ele está terminando carga viral, a carga viral está baixando e está começando a subir IgM. Isso é logo depois da fase de contágio. Começou a dar IgM, o risco dele transmitir o vírus começa a cair. Porque geralmente a carga viral aumenta à medida que o IgM começa a subir. Depois vai começar uma transição das
da primeira para a segunda semana, vai começar a aparecer, além do IgM, o IgG. Então aqui a gente pensa, ó, esse aqui já é o paciente da segunda para a terceira semana. Da terceira semana para frente, o IgM desaparece e fica somente o quê? IgG. Tá? Então a gente vê uma sequência evolutiva. Então, passou a parte molecular, né, a primeira semana, IgM, depois IgM mais IgG, e depois do 23º, 25º dia para frente, somente IgG. Então isso é importante para acompanhar. Mas lembrando, teste rápido é um teste ruim, ele não é bom, tem marcas boas, que eu falo assim que são confiáveis, mas o ideal seria fazer um exame de laboratório, fazer por ELISA, porque por ELISA eu consigo saber se tem IgG, se tem IgM, se tem os dois, eu consigo quantificar, que às vezes uma carga de anticorpos muito baixa, o teste rápido não consiga detectar, dando um falso negativo. Tá? Então, testes por ELISA, imunofluorescência, testes de laboratórios, que a pessoa coleta um sangue total, extrai a parte do soro lá e faz um exame sorológico adequado, é muito mais seguro, porque ele é quali quantitativo. Não é igual esse aí que é somente qualitativo. Ok? Mas vocês conseguiram entender a diferença de fase para cada um desses testes? Sim. Bacana. Tá? Não, teste rápido ele existe. Mas o ideal, quando a gente fala de um diagnóstico laboratorial assertivo, principalmente da parte de vigilância médica, eu tenho que ter um teste que consegue detectar desde o início da infecção. Eu não posso, às vezes, pegar um paciente, ele tá com sinais, então eu não posso fazer um teste sorológico, ele não vai responder se ele está com sintomatologia, vai dar negativo. Então tem que ter um teste que seja rápido, que consiga me diagnosticar desde o iniciozinho, até mesmo antes de começar a sintomatologia, que possa dar positivo. E tem que ser um teste sensível e, de preferência, altamente específico. E quando a gente fala desses testes diagnósticos, a gente pega no diagnóstico de certeza, tá? Que aí você consegue detectar realmente a presença do vírus no paciente, que são técnicas moleculares, através de RT-PCR. Então, hoje, o teste ouro, padrão ouro, no diagnóstico de SARS-CoV-2 é a RT-PCR. Mas lembrando que ela pega enquanto o paciente está com o vírus, de fato, no seu organismo. Nesse sentido, o diagnóstico laboratorial para a COVID, ela tem uma sequência de eventos. Então, chegou um paciente, está com sintomatologia, e isso que mais vai chegar para vocês como médicos, como futuros médicos, paciente que vai procurar o médico quando ele está com início de sintoma, quando está com sintomas agudos. Raramente o paciente vai procurar um médico, eu tive uma doença há 3 meses atrás e por isso que eu vim te procurar. Não, ele vai quando ele está com um processo patológico. Então, no diagnóstico molecular, existe uma sequência de eventos que vão da coleta até a liberação do laudo, que vocês têm que estar acostumados a identificar um laudo da parte molecular, visto que é o exame ouro no diagnóstico laboratorial. Quando a gente fala de coleta, existem várias formas de coletar, existem vários centros que estabeleceram aqueles drive-thru, né, para poder fazer a coleta in loco, e a coleta é feita tipicamente com suave nasofaringe ou orofaringe, mas tipicamente nasofaringe. Então você pega um suave, esse aqui é um cotonete, isso não é algodão, geralmente é um polímero chamado de rayon, que você enfia lá dentro. Pessoal, eu fiz o meu teste molecular ontem no laboratório, e isso é terrível, eles enfiam lá na alma, parece que está cutucando seu cérebro. Parece que chega a encostar no nervo óptico, saiu até uma lágrima no olho, mas o pessoal enfia lá dentro, gira o suave lá dentro, para coletar células, né, nasais, que provavelmente estarão com vírus, né, se o paciente tiver com sintomatologia. Então enfia suave, e esse suave depois será processado. Para processamento, obviamente, existem inúmeras normas de biossegurança. Os laboratórios LACENS do Brasil todos obedecem, pelo menos para trabalhar com esse tipo de vírus, cabine de proteção classe 2+, né, 2+ para cima, que são aqueles padrões de CDC norte-americano, e tem todos um conjunto de EPIs, né, um conjunto de segurança extremamente elevado, visto que o risco de contágio de vírus respiratório é muito elevado, tá? Aqui, por exemplo, é só para ilustrar, isso aqui é a entrada do nosso LACEN. Então, bem na entrada, já tem um negócio que você põe o pé aqui, que ele dispersa o álcool gel, né? Então, tudo que entra vai sempre passa um álcool gel, mas a gente já tem o hábito de fazer lavagem de mãos com água e sabão, que a meu ver, é até melhor. E nós temos inúmeras normas de biossegurança. A gente obedece uma norma, né,
que é a N32 e várias outras. Então a gente não pode ficar nem de aliança, nem de, assim, tudo, tem que tirar tudo. Então tem um padrão de qualidade muito elevado quanto aos quesitos de biossegurança em cima de LACEN. Quando você coleta o material, isso aqui são tubinhos que eu tirei foto para a aula de vocês, então são coletores, aqui tem um suave que está aqui dentro, ele fica dentro de um líquido, que é chamado de meio de transporte viral, né, o MTV. Às vezes chega a ferir a mucosa do paciente, então às vezes alguns ficam com sangue, literalmente, e frente a essa coleta a gente vai acabar processando esse material. Então o material que está ali será homogeneizado e centrifugado para tentar recuperar a carga viral e células epiteliais da mucosa nasal, e a gente particiona esse material para encaminhar uma parte para o IAL, que é um centro de referência, depois que poderá utilizar esse material para a produção de vacinas. Então, todo ano a gente fica coletando para fazer as vacinas do ano subsequente. E outra parte será processada para poder fazer a parte de testes moleculares. O nosso processo, então, essa amostra ela será extraída. Todas as nossas extrações são feitas de uma forma totalmente automatizada. Ninguém põe a mão em nenhum material, só no processamento, tá? Mas a extração é toda automatizada. Existem robôs que fazem o processo de extração, que coleta a amostra, puxa a amostra, coloca lá com soluções de lise, e você vai lisando célula, lisando envelope viral, até liberar material genético. Só que quando se faz o processo de extração, você acaba liberando material genético das células do paciente, das células nasais do paciente, e também material genético viral. Então nós vamos ter no produto de extração DNA humano misturado com RNA potencialmente, né, do vírus. Aqui são os equipamentos que continuam o processo de extração, então são os nossos robozinhos. Isso ajuda muito na rotina, tá, do laboratório. Então aí vocês podem ver que ele vai, pipeta amostra por amostra, na verdade ele vai de 8 em 8, ele consegue fazer isso, troca as ponteirinhas a cada ciclagem e vai colocando as soluções de lise e as soluções de purificação. Então um processo muito automatizado. Depois que o material genético já foi totalmente extraído, vai para a parte realmente que interessa o laboratório, que é a parte de amplificação por RT-PCR. Quando a gente fala de RT-PCR, uma metodologia que, na verdade, são duas metodologias que nós utilizamos, na verdade, aí tem que tomar cuidado com a sigla RT-PCR, porque RT-PCR ela pode ser duas coisas. Ela pode ser Real-Time PCR, né, PCR em tempo real, e pode ser também de transcrição reversa, PCR que usa uma transcrição reversa. Então a nossa é uma RT2-PCR. Nós fazemos uma transcrição reversa e utilizamos um equipamento de PCR em tempo real, que à medida que o genoma viral vai aumentando, a gente consegue detectar progressivamente com o aumento do genoma. Nós utilizamos, existem vários kits comerciais. No Brasil, os LACENs utilizam 2 kits comerciais, na verdade, produzidos, né, pelo IBMP, que são kits que são fornecidos para todos os LACENs do Brasil para ter uma padronização de qualidade. São kits de primeira linha, validados também pelo CDC norte-americano. Então é tudo padrão ouro, né? E nesses kits nós tentamos identificar, o kit ele tem basicamente 3 alvos gênicos. Toda vez que é feita uma amplificação, você tem um mecanismo de controle de qualidade extremamente elevado. São amplificados, são procuradas na amostra do paciente 3 regiões gênicas. Uma do paciente, tá? Então, uma é um gene constitutivo de todos os seres humanos, que é um controle de qualidade interno, tá? Um controle interno de amplificação, para saber se realmente está amplificando, já que você coletou células nasais, tem que amplificar algum genoma humano. Se não amplificar genoma humano, você não conseguiu coletar células. Se não coletou células, pode não ter vírus, então você invalida a reação. E são amplificados mais 2 regiões do vírus, tá? Então um teste bem completo que cada paciente testado para 3 reações moleculares simultaneamente, que é esse kit do IBMP, que é um dos mais robustos que tem. Aqui é uma outra máquina fazendo o processo de pipetagem para colocar no termociclador na máquina. Então, tudo bem automatizado nos nossos sistemas lá. Essa máquina nós não tínhamos, ela foi emprestada pela Polícia Civil, que trabalha também com exames de DNA, para agilizar o processo de pipetagem das amostras. Aqui ele só repete, mostrando o processo de pipetagem automatizado em cima das placas.
E aqui já é no nosso laboratório, inserindo a placa para ser amplificada nesse equipamento, né, que é o 7500, que é um equipamento de PCR. O que acontece na técnica de PCR? Não sei se vocês estão familiarizados, eu acredito que parcialmente sim. A técnica de PCR, a amplificação por PCR, ela vai amplificar ou criar cópias do genoma viral. Enquanto o nosso genoma humano é um genoma de DNA, de fita dupla, o genoma viral é de fita simples, de RNA de fita simples. Então o processo é diferente. E PCR tem que amplificar genoma de DNA. Então, para poder amplificar esse DNA em regiões diferentes, né, geralmente a gente pega uma glicoproteína e o gene estrutural N, tá? Então geralmente nós pegamos 2 alvos gênicos. Esse RNA do vírus ele tem que ser convertido em DNA. Então a primeira coisa que é feita num exame molecular é pegar o RNA viral e converter esse RNA viral em uma fita dupla de DNA. Para isso tem que fazer um processo de transcrição reversa, que vai ser de todo o genoma viral ou de algumas regiões específicas, igual a região N, que é uma região alvo típico em processo de detecção do vírus. Então, por RT-PCR, esse genoma do vírus de RNA vai ser feita uma cópia dele, vai fazer uma transcrição reversa. Então, vai chegar uma enzima, a gente coloca os primers, né, do início ao fim do gene, para copiar a sequência gene que você quer fazer. O primer, na hora que você reduz a temperatura, o primer vai se ligar no genoma viral, um dos primers, e via a transcrição reversa, que faz a cópia da fita de RNA em uma fita de DNA. Uma vez que eu fiz esse DNA complementar, essa cópia, eu aqueço aquele material, a fita abre, e eu faço novamente agora, com uma polimerase simples, a cópia dessa fita complementar. Ô, professor, só tirar uma dúvida. Sim, esse claro. PCR, ele tem que ser feito em laboratório? Sim, só faz em laboratório. Antigamente, há muito tempo atrás, quando se não tinha... Porque você viu que no mercado hoje já tem ele PCR que não precisa de ir para o laboratório, né? Aí tem que tomar cuidado quando você fala de PCR, porque tem testes imunológicos da proteína C reativa, que é uma outra coisa. Não, é esse mesmo que você está falando. Molecular. Por isso que eu estou te perguntando. Antigamente, porque antigamente, quando você fazia teste de PCR, você fazia in-house. Mas a PCR ela precisa de enzimas. Enzimas, para poderem funcionar, elas precisam de modulação de temperatura. Então, aqui, para poder fazer uma PCR de qualidade, você tem que ter um equipamento com termociclador, que vai fazer a temperatura subir e abaixar dezenas de vezes para poder gerar a cópia do material genético. Então, fazer sem um equipamento é complicado. Criar um sistema de chip que você consegue conectar até no seu computador para conseguir fazer uma PCR no meu computador, com um chip anexado. Só que é uma metodologia muito cara e seria descartável. Então, enquanto eu pago assim, 150, 200 reais para fazer um teste de PCR no laboratório, eu poderia comprar meu próprio chip para fazer, só que eu iria gastar 3 mil reais mais ou menos para ter esse chip. É porque ontem eu estava com o Ismael e aí um rapaz foi lá oferecer esses testes para o Estado. Por isso que eu estou falando. Mas como que seria esse teste? Você lembra como que ele falou? Eu tenho aqui, o Ismael até tinha me enviado, eu tenho aqui, depois se você quiser eu posso te enviar para você ver. Me envia, porque a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que está sendo comercializado, tá? Nós tivemos assim, nós pegamos, como a gente trabalha muito na parte de vigilância, nós já conseguimos perceber alguns laboratórios que estavam fazendo coisas relativamente erradas, tá? Isso estou contando para vocês mais ou menos em off, mas teve conversa de alguns laboratórios que pegavam até a amostra, por exemplo, de 10 pacientes, misturava para poder ver se gerava um resultado assim mais barato. Agora, não sei como que é esse teste in-house. Você poderia fazer essa PCR em casa, que ele falou? Exatamente. Eu tenho até o vídeo aqui, se você quiser eu te envio tudo pra você ver como é que é feito. Por gentileza, tá? Tem forma simples, porque hoje você consegue fazer micromecanismos de aquecimento e resfriamento simples, igual eu te falei desse sistema de chip, tá? Mas o custo por teste acaba sendo geralmente mais caro, tá? E também tem que ver como que seria feita a leitura. Porque quando você faz essa metodologia, por exemplo, você converteu com uma... Imagine só, para poder diagnosticar Covid, você tem que pegar o vírus, a não ser que ele está fazendo uma outra coisa, ele está fazendo detecção de genoma viral direto. E não seria a PCR. Que existe uma técnica molecular por hibridização, que você consegue, hibridizando no genoma viral, conseguir perceber esse genoma por fluorescência. E seria uma hibridização. Eu vou tentar
Eu vou tentar pôr a tela aqui, só para você ver. Sim, deixa eu tirar a minha aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Ainda mais genoma viral, porque genoma, quando é coletado material, ainda não. Você está tentando projetar aí? Uhum. Para mim não está aparecendo ainda não. Deixa eu fechar aqui. Acho que agora foi. Tô vendo você. Legal. Deixa eu pôr meu óculos, senão eu não enxergo. Não sei cadê meu óculos, tá aqui. RT-PCR do novo coronavírus. Informação do produto. Vou pôr o vídeo. Sim, legal. Aqui fica mais fácil. Saiu sua tela. Desapareceu. Tenta projetar de novo para ver. Tá conseguindo projetar? Oi. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu tô te ouvindo. Tá, né? Não Tô ouvindo, pessoal. Não sei, começou a projetar a tela. Vocês conseguiram ver a tela da colega projetada? No começo, sim. Não sei se a gente consegue visualizar para saber exatamente do que se trata. Mas tem muitos modelos, tem muitos testes sendo comercializados, né? Mas tem que tomar cuidado sobre a segurança do teste. Parece até que ela saiu da live. Pois é, eu acho que talvez na hora que tentou... Isso que eu ia falar, ela saiu, professor. Saiu, né? Eu acho que talvez na hora que tentou projetar, acabou saindo. É. Ou a bateria acabou, talvez. Vamos ver se ela consegue voltar. Voltou? Outra pessoa saiu. Vocês estão tendo prova hoje, não, né? Já tivemos. Já tiveram, legal. Vamos continuar, professor, se ela entrar. Vamos. Vamos continuar. Aqui. Pode ser. Vou continuar e na hora que ela entrar, a gente continua, então. Vou partilhar aqui. Então a gente estava falando sobre o processo de amplificação, né, que você tem toda essa parte molecular, e depois você faz a primeira cópia do DNA, né, transformou o genoma de RNA do vírus em uma fita dupla de DNA, aí passa a ser uma PCR convencional. A fita desnatura, liga a primer e faz a extensão. E esse processo vai acontecer 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, às vezes até mesmo 45 vezes esse processo de fazer a cópia do genoma. Como os primers são marcados com fluorescência, à medida que o genoma viral vai aumentando a sua carga, começa a gerar luminosidade e a gente consegue detectar de uma forma visual a presença do vírus na placa. Tá? É por isso que ele é chamado de PCR em tempo real. E aqui, à medida que os ciclos vão aumentando, então aqui a gente consegue ver que faz até 45 ciclos de amplificação, a gente consegue visualizar a ocorrência do aumento do genoma. Então começa com 0 genomas e depois de uns 20 e poucos ciclos, a quantidade de genoma vai aumentando. Quanto mais rapidamente o genoma aumenta, quer dizer que tinha mais cópias originais. Quanto mais demora para aumentar o genoma, quer dizer que tinha uma carga viral menor. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então aqui são os resultados que saem. E se não amplificar nada de genoma, quer dizer que não tinha genoma viral.
Então, quando sai o resultado na máquina, sai um resultado de curvas coloridas dessa forma. Igual aqui, isso é um resultado nosso, acho que não está aparecendo nome de ninguém, deixa eu ver se eu tirei foto direitinho, ok. Então aqui a gente consegue ver as curvas de amplificação de vários pacientes de uma forma simultânea. Depois a gente consegue selecionar paciente por paciente para ver como que foi a curva de amplificação. Se você observar bem, vocês vão ver várias linhas que subiram e algumas que ficaram retas. As que subiram são as que positivaram para a corona. E depois a gente pega paciente por paciente, você isola o paciente e tenta verificar isso aqui, ó. Isso aqui é um resultado de amplificação. Nós temos basicamente 3 alvos, igual a gente falou no início. O vermelho, esse aumento aqui em vermelho, é genoma humano. Então, acabou tendo genoma humano na amostra, isso é o padrão. O azul e o verde são 2 genes diferentes de genoma viral. Para dar positivo uma reação, tem que aumentar o genoma humano, que é um controle positivo, e tem que aumentar os 2 genomas virais. Então a gente tem um grau de segurança muito elevado, que tem material biológico, e que além do material biológico humano, acabou amplificando o vírus, porque os 2 genes do vírus conhecido acabaram amplificando também. Vocês conseguem ver a curva aqui do aumento, pessoal? As 3 luzinhas subindo aqui? Sim. Ok. Então aqui novamente, então o resultado positivo novamente, genoma humano, os 2 genomas virais, que deram positivo. Aqui novamente, positivo. E olha isso aqui, pessoal. Vocês conseguem ver que aumentou somente o vermelho? Sim. Se aumentou somente o vermelho, quer dizer que só tem genoma humano. Genoma viral está zerado. Então, esse é um caso de um resultado não detectável, improvável, negativo, uma amostra negativa. Só tem genoma humano e não tem genoma viral. E é assim que a gente consegue verificar. Se tiver qualquer dúvida no resultado, tá, uma amostra de um resultado duvidoso, a gente testa com um outro kit, que é o do IDT. Tá? Então, a gente repete todas as reações e a gente faz agora para 3 regiões virais diferentes. Então, nós temos ainda qualquer dificuldade no diagnóstico, qualquer dúvida no diagnóstico, a gente repete com uma outra metodologia, com outros genes virais. Então, o grau de segurança é bastante elevado. E aqui são os laudos que nós liberamos pelo LACEN. Então, para todo mundo que for para a rede SUS, até pacientes particulares que vão para a rede SUS, o laudo é liberado dessa forma. Então, por exemplo, isso aqui é um laudo do 30/5, né? Fez o suábio nasorofaríngeo, MTV, meio de transporte viral, aí coloque sempre o kit que foi utilizado, né, no caso do IBMP, que é o nosso kit padrão, com o resultado detectável. Então, toda vez que vocês verem um resultado que é chamado de detectável, quer dizer que tinha material viral naquela amostra, ok? Por outro lado, é possível que você pegue um outro paciente qualquer, tá? Esse aqui, por exemplo, era do Hugo, deixei o outro, era do Hospital Municipal de Santa Rosa, então eu peguei alguns aleatórios, né, com o nome do paciente, que não, eu apaguei o que tinha que apagar. Só tá o nome do profissional de saúde que fez a coleta, viu, pessoal? Não está identificando o paciente, não. E aqui a gente consegue perceber aqui um resultado não detectável. Então aqui amplificou o genoma humano e não amplificou nenhum genoma viral. Então o resultado de laboratório para SARS, ele se apresenta dessas 2 formas. O detectável, quando tem a presença do genoma viral, ou não detectável, quando não tem a presença do genoma viral de uma forma detectável. Vejam bem que a ausência de genoma detectável não quer dizer que o paciente não teve o vírus. Porque aqui você não está testando anticorpo, você está testando a presença do vírus no corpo, no organismo da pessoa. Então a pessoa pode ter tido o vírus há 2 semanas atrás, mas não tem mais genoma detectável. Então, para isso, a gente geralmente, nos primeiros 10 dias, que a gente consegue detectar realmente genoma viral no processo de infecção. Tranquilo até agora, pessoal? Sim, professor. Bacana. E só para finalizar, né, mostrando que toda vez que a gente trabalha com pesquisa médica, a gente tem que pensar que a gente tem que estar preparado em habilidades laboratoriais para compreender o diagnóstico, para entender da dinâmica de diagnóstico e para saber que o diagnóstico laboratorial, ele não visa somente diagnosticar um paciente, ele visa compreender de algumas dinâmicas e isso possibilita inúmeras pesquisas para compreender, por exemplo, aqui nós temos, após a confirmação do primeiro caso no Brasil,
equipes de pesquisadores brasileiros já conseguiram sequenciar o genoma do vírus, assim, em questão de dias, de uma forma relativamente rápida. Depois de sequenciado o genoma do vírus encontrado no Brasil, foi possível comparar esse genoma do vírus encontrado no Brasil com outros genomas de vírus encontrados em outras regiões do mundo para saber se o vírus encontrado no Brasil já sofreu algum processo de mutação. Por ser vírus de RNA, é um vírus bastante instável. Então a gente consegue verificar a velocidade de mutação, porque se ele sofre mutação muito rápida em algumas regiões de proteína de superfície, isso poderia inviabilizar a produção de vacinas, por exemplo. Então é importante compreender isso e até mesmo a construção de filogenias. Quando a gente verifica o novo coronavírus, as cepas encontradas do novo coronavírus, a gente consegue comparar em qual sequência de proximidade está com o antigo coronavírus e a proximidade com outros coronavírus, com o MERS, que já teve também, para ver, assim, de filogenia, onde aproxima, onde afasta, e de quais organismos provavelmente eles vieram. Se veio de morcego, se veio de rato, se veio de um outro mamífero. Então a gente consegue entender essas dinâmicas, até mesmo para fazer inferência sobre possibilidade de novos coronavírus surgirem no futuro, outros modelos retrovirais também acontecerem, causando pandemias novamente, tá? E, pessoal, pela quantidade de vírus somente dessas famílias aqui, a gente sabe que isso vai voltar a acontecer daqui a alguns anos, e vai voltar a acontecer de novo, e vai voltar a acontecer de novo, porque vai sempre se readaptando até conseguir adaptar novamente em genoma humano. Ok? Pessoal, basicamente era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Isso é uma imagem da nossa equipe lá do LACEN, tá? E sempre aqui sou eu lá no LACEN junto com minha esposa, que também trabalha lá no LACEN também, que é geneticista também do Laboratório Central. E somente deixar meus agradecimentos, né? Com isso a gente finaliza os nossos conteúdos, né, de habilidades laboratoriais e já preparando vocês para poder fazer a nossa atividade avaliativa na próxima semana. Se vocês ficaram com alguma dúvida, gostaria de fazer alguma consideração?